hoje para falar sobre constelação familiar. A gente fez uma última postagem lá no feed do Instagram, do Vereda, que deu muito pano para manga, deu o que falar. Eu escrevi que o problema do seu relacionamento não é o seu marido. Isso gerou alguns questionamentos, algumas dúvidas. Então a gente resolveu fazer esse vídeo para esclarecer um pouquinho, né, desse tema que é tão relevante, né, os relacionamentos afetivos, amorosos, íntimos. Primeiramente queria dizer que o problema do seu relacionamento não é o seu marido, o seu cônjuge, a sua esposa, não quer dizer que ele não tem um problema, né? Quer dizer que, de alguma maneira, você também tem uma responsabilidade sobre esse relacionamento e sobre as pessoas que você atrai para a sua vida, para fazer parte dela, para algum aprendizado, para alguma evolução, às vezes seguindo um padrão ancestral, às vezes atraindo por algum motivo que a gente fica desconhecendo, né? O que é muito, muito, muito importante a gente entender. É comum que a gente queira tratar o relacionamento afetivo sem olhar para toda a nossa história. Então a gente acaba excluindo uma parte muito importante, muito relevante da nossa história e que precisa ser levada em consideração. Quando a gente vai tratar um relacionamento nas constelações familiares ou na terapia sistêmica, a gente vai olhar lá para como é que foi essa gestação dessa criança, como que foi a infância, como que era o papai e a mamãe, como que era o relacionamento do papai e da mamãe, às vezes dos avós, né? Algo vem à tona e a gente vai olhar para essas questões. Então, de repente, naquele caso que eu coloquei no post ali, eu disse que talvez a menina fosse filhinha do papai ou algo nesse sentido e que talvez a pessoa estivesse repetindo um padrão, né, do relacionamento dos pais. Como que a gente olha para isso? A gente olha para a história dessa pessoa, para a infância dela, e de repente começa a perceber que ela conta histórias de que o papai foi embora, então ela se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada, ou papai era alcoólatra, ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente ele não estava disponível. O que é comum? O que a gente percebe nessas pessoas que vêm tratar relacionamento? São pessoas que atraem relacionamentos, sejam homens ou mulheres, indisponíveis para a relação. Então, homens casados, homens que ainda são também filhinhos da mamãe, então eles não conseguem sair desse emaranhado que vem lá da família de origem e ir para a vida adulta, ele fica sempre sendo filhinho da mamãe. São muitas dinâmicas possíveis, né? Seria uma irresponsabilidade eu ficar aqui dizendo dinâmicas aleatórias que não são de uma pessoa específica, mas essas são dinâmicas comuns, coisas que a gente percebe nesses anos de atendimento que a gente desenvolve aqui. Então a gente teria que olhar para essa parte da infância, entender o que foi que a gente passou ali naquele momento, se a gente foi uma criança que de repente teve que crescer cedo, dar conta da vida, então muitas vezes a gente olha para a história do nosso papai e da nossa mamãe e acha que a gente consegue dar conta de fazer melhor que eles. A gente entra num julgamento. Então é muito comum que a gente fracasse na nossa vida para que a gente volte a olhar com mais humildade, com a cabeça baixa, para esses pais que fizeram o possível com aquilo que eles tinham, né? E de repente olhando com muita humildade, respeitando a vida desse casal que foi tão importante, né, na nossa história, nos deu a vida e isso basta, a gente consiga de repente olhar para o nosso relacionamento de uma outra forma, pedir permissão, né, para o papai e para a mamãe, pedir a bênção para a gente fazer um pouquinho diferente, para a gente seguir de repente um caminho um pouco contrário do deles ou um pouquinho diferente de alguma forma. É muito comum também que a gente traga, né, através do nosso DNA, nas constelações, a gente percebe que a gente traz também memórias de ancestrais. Às vezes, esses ancestrais são pessoas que a gente nunca conheceu, mas que de alguma forma tiveram uma história impactante e através das constelações familiares isso vem à tona.
O que a gente percebe aqui, muitas histórias, não sei, né, se é porque a gente está em Curitiba, né, o tipo da colonização, uma coisa nesse sentido, mas a gente percebe muitas histórias de famílias italianas aqui. Pessoas que vieram fugidas da guerra e que de alguma forma deixaram alguém lá, às vezes deixando até dívidas, né? Não necessariamente nos relacionamentos, mas deixaram dívidas, deixaram promessas de casamento para trás. A gente percebe que isso acaba se manifestando na vida dos seus descendentes, né? As constelações familiares têm esse trabalho de olhar com muito amor, com muito carinho e incluir todas essas pessoas. Então a constelação familiar tem essa característica de inclusão. A gente jamais vai excluir alguém do sistema, julgar. A gente vai fazer todo o possível para incluir, para trazer à tona, para reconhecer, reconectar essa pessoa ao seu sistema. Acho que por hoje seria isso, já está suficiente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, peço que vocês deixem nos comentários. A gente vai fazer o possível para responder todas as pessoas. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga @Vereda Yoga e Terapias. No Facebook, Vereda Espaço de Yoga e Terapias. O meu Instagram, Caroline Lindner Constelações. E por hoje seria isso. Obrigada para quem ficou até aqui.